Eu vou gravar uma série de vídeos sobre o Ubuntu. Esse aqui principalmente é mais pro pessoal que quer me ajudar a traduzir. Tive uma conversa com o Lucas e aí ele falou, de vez em me mandar os textos, tudo bonitinho e eu colocar, por que não você abaixar logo o código, mexer e fazer o pull request novamente e contribuir. Vai estar lá o seu commit, vai estar bonitinho. E nós já começamos a fazer aí um projeto, né, comunitário. Então, eu vou ensinar como abaixar, né, fazer o setup e como traduzir, como é que tá organizado os arquivos do doc. Tá bem tranquilo, bem fácil, tá em view, também é uma ótima oportunidade para aqueles que estão aprendendo começarem a mexer. Antes de mais nada, o Ubuntu ele é uma ideia, ele não é um framework. Ele é uma ideia de organização. Então, eu fiz um padrão de organização de componentes. Então, ele segue aquela ideia Web Components, né? E assim, bem afinca mesmo. Então, eu quero Web Components, quero que ele tenha componentes CSS, tenha componentes JS, tenha componentes híbridos, enfim. Então, eu peguei todos os arquivos do Bootstrap, quebrei ele, organizei, entendi como estava feito, organizei por regra de negócio e remontei a parte de JS em cima do Vue 2 mais precisamente. Essa parte eu vou botar em outros vídeos, falar um pouco mais de conceito sobre eles, mas enfim, agora é só documentação. Pô, como é que eu ajudo a documentar? O projeto ele tá com Get Started, quer dizer, ele tem uma intro, um tutorial intro, um componente, ele lista todos os componentes que tem o Ubuntu, são componentes reais, ele usa a biblioteca Ubuntu para montar esses componentes, por isso que as coisas acontecem em real life. Tu tem os componentes CSS, como eu falei, ele tem 3 tipos de componentes, você trabalha com 3 tipos de componente. Componente CSS, que é puro CSS, um componente híbrido, que são componentes JS e CSS, e componentes somente JS. Então a área de CSS ele fala dos componentes puramente CSS. Aí tem a área, o structure, como é que está organizado, qual é a ideia da organização, quais são os componentes que dependem de outros componentes, sobre o componente core, core, que é um componente base do Ubuntu para variáveis, e como customizar e remontar. Então, basicamente, vamos entrar aqui no Git. Então, basicamente, eu tenho um projeto Vue Loader. Então, eu tenho o Vueify e o Vue Loader, que são Vue CLI. O que esses caras são? O Vue CLI, eles é um CLI, né? É uma ajuda aí, é um boilerplate que a gente chama scaffolding de Vue.js. E o Vue CLI se divide para 2 grandes frameworks, o Browserify e o Webpack. O projeto ele funciona nos dois, inclusive o Get Started mostra como instalar nos dois, mas o doc está usando o Webpack Simple, tá? Mais precisamente. Então, basicamente, para eu instalar o docs, eu tenho que puxar o master, eu não tenho que dar o npm install, porque o npm install ele não contempla o doc. Então, você simplesmente vai abrir o seu terminal. Vamos pegar aqui abrir uma tela grande. Você vai abrir o seu terminal, vai clonar o projeto. Então, clona o projeto. Cadê o clone? Vai clonar o projeto. E quando ele abaixar, você vai lá e dá um npm install na pasta, ele vai abaixar todas as dependências. Ele já está configurado tudo bonitinho, aquela questão do font awesome que é citado aqui, ele já está tudo bonitinho. Então a npm install está rodando. Vamos abrir aqui o projeto. Então beleza, eu tenho o package JSON bonitinho e eu tenho o projeto dele aqui, botou aqui. Então tem
o source, que é o próprio Ubuntu, e aí eu tenho uma pasta chamada doc, né? O doc e o dist. Basicamente, né, para quem nunca usou o Vue ele me dá alguns comandos. O lint foi montado por mim. E tem o dev e o build. O build é mais para quando a gente for gerar mesmo as páginas e subir para o GitHub. Mas se você quiser subir esse cara, você vai lá e dá um npm run dev. Então vamos ver se ele me abre aqui o terminalzinho. Ok. npm run dev. Executei ele vai chamar o hot reloader do Webpack, que é aquele que quando tu fizer uma modificação ele vai repercutir. Ele já está configurado o index pro docs, já está tudo bonitinho, então ele vai carregar, né, tá montando, terminou de montar, carregou aí o docs bonitinho. Então para subir o docs é bem fácil, entendeu? Clonar npm install npm run dev. Aí o docs, o que acontece? Ele tem examples, pages e resources. O resources é CSS externo, não importa. Eu tenho pages, então Rome, started, structure, de acordo com a página. Se entrar nele, vamos pegar o start. Já eu quero configurar o started, esse cara aqui. Se entrar nele, o que ele tem aqui? Ele tem as fix sidebar e o getting started. Então eu crio dois componentes docs aqui dentro no Vue. Então ó, a fix sidebar e o get started. O affix sidebar é um componente Ubuntu configurado para o docs, que é esse cara aqui do lado. Se eu clicar, ele faz esse escorregão. E o get started, que é esse cara aqui, esse componente aqui, o que ele chama? Ele chama o módulo get started. Então vai em módulos, get started, tá aqui o cara. E aqui tá toda a documentação da página, escritão lá bonitinho. Eu tenho também mais alguns componentes especiais para o doc, que é o doc section, tá vendo? E o doc code aqui, ó, doc code aqui embaixo. O doc section literalmente ele cria uma seção de documentação, que é isso aqui, tá vendo essa caixa meio transparente, é um doc section. E o doc code ele faz essa maravilha aqui, que você simplesmente coloca um código, escreve qualquer linguagem e ele faz esse highlight, né? Esse verdinho, tá vendo? Ele faz essa leitura. Para mudar o texto, você simplesmente muda aqui, ó lá, eu tenho o Customize, eu tenho o CSS, que é a área de CSS, tá todo o texto aqui. Então o texto inteiro do projeto tá em Modules e o Home tá no coisa Home. Então se for para traduzir, só mexa nesses caras que ó, já tá na mão, você vai traduzir. Terminou de traduzir, você dá um git add mesmo, adiciona, comita e puxa, e dá um push. Eu aconselho seriamente fazer o push request, pull request para mim, e aí eu cato e monto o GP Pages no GitHub sem problema. Então você vai lá, git add, comita e faz um push request. Se você dá se eu não me engano, esse cara aqui ele tá público, mas ele tá público para leitura. Eu acho que pull request é tranquilo. Você abaixa, na verdade você forca o projeto, né? A ideia do pull request é você primeiro forca, aí você vai ter o projeto na tua máquina, aí você dá o push pro teu projeto, pro teu nome, e você dá o pull request do teu projeto para o Maestro Server, Ubuntu. Aí ele vai vir com um pull request. Então tu vai ter um git local, um git remoto no GitHub com o teu nome e um git remoto do Maestro Server. Então você vai forcar o Maestro Server por teu nome, dá um pull do teu nome para local, e aí você muda, comita,
o push vai para o teu local e do teu local você dá o pull request, que nada mais é do que entrar no teu Git, né, no teu Git local e dar esse new pull request, e aí você vai ter o branch que você quer comparar, né, o branch base que você quer mandar e o branch master que é o que você quer enviar. Quando você fizer isso, aí vai vir uma porrada de coisa em cima do cara, Code Climate, S-Lint, enfim, esses caras é mais para desenvolver mesmo. Vou fazer um outro vídeo mostrando como montar um componente tudo bonitinho. Aí vocês podem realmente contribuir com o Ubuntu, montando novos componentes e modificando e aumentando os componentes do projeto, que aí vai ser mais legal, certinho? Valeu, obrigado.